Leitura da Carta de São Paulo aos Romanos. Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado ao apostolado, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, que ele havia antes prometido por seus profetas nas Santas Escrituras, a respeito de seu filho. Este nasceu da linhagem de Davi, segundo a carne, predestinado Filho de Deus, com poder, segundo o Espírito de santificação, por causa de sua ressurreição dentre os mortos, Jesus Cristo nosso Senhor. Por ele recebemos a graça do apostolado para trazer em seu nome a obediência da fé todos os gentios, entre eles sois também vós chamados por Jesus Cristo nosso Senhor. Evangelho segundo São Mateus. Estando já desposada Maria, mãe de Jesus, com José, antes que habitassem juntos, achou-se ter ela concebido do Espírito Santo. Então José, seu esposo, como era um homem justo e não a queria difamar, resolveu deixá-la secretamente. Enquanto, porém, tentava fazer isso, eis que um anjo do Senhor lhe apareceu em sonhos, dizendo: José, filho de Davi, não temas servir Maria como tua esposa, porque o que nela está concebido foi formado pelo Espírito Santo, e ela dará à luz um filho, ao qual tu darás o nome de Jesus, porque ele salvará teu povo de seus pecados. Pelo sinal da Santa Cruz de nosso Senhor, nossos inimigos, do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Meus amados irmãos, pode ser o nosso Senhor Jesus Cristo. Amanhã a Santa Missa será às 9h30. A noite de hoje sempre há alguma comemoração em casa, tudo, 9h mais tarde. Então, coloquemos a Santa Missa mais tarde, também amanhã, às 9h30 da manhã. São Paulo, na sua palavra aos Romanos, declara que é servo de Jesus Cristo, que foi chamado para fazer o apostolado, escolhido para anunciar o Evangelho de Deus, que tinha sido prometido desde o Antigo Testamento. Proclama que é Jesus Cristo, hebreu, descendente de Davi. E declara, embora ele hebreu, que a revelação não veio só para os hebreus, os israelitas, mas veio para também os pagãos, para nós, que não somos hebreus, nos convertermos e alcançarmos a vida eterna. Estamos na véspera do nascimento de Jesus e justamente o texto do Evangelho fala num acontecimento ocorrido antes de Jesus nascer.
A Virgem Maria predita já quando Deus repreende Eva e Adão do pecado de desobediência. Fala ao demônio representado pela serpente, dizendo que haverá uma inimizade entre o demônio e a mulher. A mulher aí, evidentemente, é a Virgem Maria. Naturalmente que, na medida em que alguém se aproxima dela, vai se tornando também inimigo do demônio. Mas é ela que vai vencer completamente o demônio. Porém, inimizade de ti é mulher, entre o demônio e Nossa Senhora, entre a tua raça e a raça dela. Raça do demônio são todos aqueles que seguem o mal, que não obedecem a Jesus Cristo, que não seguem ao que ele deixou na sua igreja. São esses a raça do demônio. E ele está sempre espalhado com seus companheiros, Satanás, com seus companheiros pela terra fora, para desviar os seres humanos de Deus, para obter que eles também caiam na ruína em que os demônios caíram, que eram anjos do céu. O que faz o pecado na alma do pecador é romper com Deus, tirar o gosto das coisas de Deus e conduzir o homem para o inferno. Nosso Senhor, quando veio à Terra, nascido justamente desta mulher santíssima, que seria totalmente vitoriosa com relação ao demônio, no livro do Gênesis, por ocasião da maldição do demônio ali, que levado Adão e Eva ao pecado, diz: a mulher esmagará a tua cabeça. E tu tentarás morder o seu calcanhar. O calcanhar da Virgem Maria são aqueles que seguem a Jesus Cristo com Nossa Senhora. Que o demônio procura desviar. E muitas vezes, de fato, desvia, levando à perdição. Tira a atenção das coisas espirituais
e leva para as coisas materiais, para que as pessoas se contentem com essa terra e rompam com Deus. Os demônios são anjos, quer dizer, eles são muito inteligentes. Eles usam 1000 artifícios para desviar o ser humano do caminho reto. Usa de 1000 artifícios. E consegue, muitas vezes, desviar as almas, afastá-las. Às vezes até a pessoa começa bem no caminho de Deus, mas de repente ela é enganada pelo demônio das mais variadas formas. Toda vez, portanto, que ele consegue, que uma pessoa se desvie do caminho reto, podemos dizer, cumpriu-se isso. Ele conseguiu morder o calcanhar de Nossa Senhora. Não ela como tal, ela é a Imaculada. Ela é a Imaculada. Foi concebida milagrosamente sem o pecado original. Todos os seres humanos são concebidos com o pecado de Adão, isto é, sem a graça de Deus que Ele tinha querido dar a todos. Mas não consegue, porque os homens muitas vezes não aceitam essa graça. Na pessoa de Adão e Eva. Todos aqueles então que nascem de Adão e Eva nascem manchados, isto é, nascem sem o pecado, sem a graça de Deus. Jesus Cristo veio ao mundo para purificar, lavar, limpar as almas do pecado. Inclusive sua mãe. Nós podemos dizer que ele de fato é também o Redentor da Santíssima Virgem. Só que de maneira diferente. Em vez de deixar Nossa Senhora, ao ser concebida por Santana em São Joaquim, ser concebida no pecado original de Adão e Eva, e logo limpar, tirar, ele não deixou que isso acontecesse. Ao ser concebida pelos merecimentos de Jesus Cristo, Ele pagou por todos os pecados de todos na cruz, ela foi preservada do pecado. De modo que desde pequenina, mínima, no ventre de sua mãe,
ela nunca teve pecado nenhum, nem mesmo a ausência da graça que os descendentes de Adão e Eva tiveram em razão da transmissão dessa mancha, que é lavada, como nós sabemos, pelo batismo, não é? Essa mancha é lavada em nós pelo nosso batismo. Nela, porém, não houve essa purificação. Houve uma preservação. Houve uma preservação. Ela foi prevenida. Assim, nós muitas vezes, lendo a vida de grandes santos, que desde pequeno tiveram marcas muito belas de união com Deus, mas que foram manchados com o pecado original de Adão e Eva, e lavados do batismo. Com ela não foi assim. Com ela não foi assim. De modo que, se vemos na história de certos santos comportamentos impressionantemente elevados na infância, eles que tinham sido manchados com o pecado original e lavados do batismo, conseguiram crescer espiritualmente de maneira a causar impressão aos que os conheciam pequenos. Nenhum deles poderia ser comparado com a Virgem Maria. Por quê? Porque ela não foi lavada do pecado original. Ela foi defendida, protegida, preservada do pecado original. De modo que, desde pequena, ela devia ser uma menina extraordinariamente elevada, cheia de Deus. Estava destinada a ser a mãe do Salvador. Seria todo um acontecimento cercado de fatos extraordinários. Primeiro é esse, ela não veio o pecado original. A partir da inexistência, portanto, de qualquer tendência para o mal, que justamente as tendências que nós sentimos para o mal, nasce justamente e temos herdado de Adão o pecado original. Então, em nós há uma inclinação para o mal que devemos combater com energia, com perseverança, com determinação. Mas ela não. Preservada do pecado original, ela tem desde pequena um comportamento só santo, unicamente santo. Nenhuma mancha, nenhum defeito. Não havia, portanto, como encontrar na menina Maria, pequena, na casa de seus pais, fosse qual fosse a tendência para o pecado. Nenhum. E é claro que assim ela foi, na medida em que ia crescendo fisicamente, crescendo também espiritualmente, um crescimento equilibrado, perfeito,
com a ausência total do mal, ela estava destinada a ser a mãe do Salvador. Ia ser mãe. Se ia ser mãe, deveria ser olhada pelas pessoas como uma senhora casada, que tinha filhos. Mas, desde pequena, consagrou sua virgindade a Deus. Desde pequena. Havia, portanto, dois estados extraordinários na união um com o outro. Seria virgem sempre e seria mãe. A gente vê, por exemplo, na cruz, quando Jesus fala para São João Evangelista que tome conta de Nossa Senhora, porque ele vai deixar este mundo, ele quer filho. Qual o parentesco de São João com Jesus? Nenhum. E como na Bíblia chamam-se os parentes próximos de irmãos, se fala na Bíblia dos irmãos de Jesus, são os parentes dele, os primos, etc. Tio, sobrinho, tudo isso era chamado irmão. Na língua que Jesus falava. Entrega Nossa Senhora a um estranho, embora de muito valor, de muita santidade, de muita pureza, de muita dignidade, porque não tinha nenhum irmão. Se Nossa Senhora tivesse tido outros filhos, como erradamente pensam muitos protestantes, não precisaria que Jesus entregasse os cuidados dela a São João Evangelista. Na cruz, como ele fez, nós podemos ler. Naturalmente que devendo ela se casar para que diante do público parecesse São José como pai daquela criança, embora não fosse, era natural que os dois, que eram parentes, ao se encontrarem para pensar nessa família especial, haveriam de tratar do assunto. Nós encontramos na história de casais, alguns casais santos, um acordo desse. Casais santos que se uniram já desde o casamento com o propósito de viverem como dois irmãos. Na história da igreja, há vários santos casais assim. Quanto mais ela e São José, assim fizeram um acordo para que vivessem os dois na mesma casa, porém a vida da virgindade.
É evidente que São José também foi escolhido por Deus. Dentre outros que pudessem se casar com Nossa Senhora, nenhum assim se compararia com ele. Então podemos imaginar, como conhecemos na história de muitos santos, como ele teve uma infância muito elevada, muito pura, uma adolescência igual, cresceu assim numa castidade perfeita, de modo a poder aceitar aquela proposta de Nossa Senhora, por conhecer que ela é mais elevada. Os dois chegaram a um acordo de que não viveriam normalmente como marido e mulher, mas como dois irmãos. Entretanto, entre os hebreus, entre os judeus, havia antes do casamento o noivado, e às vezes acontecia no noivado que os noivos tinham relação conjugal de maneira a já se casarem com ela grávida. Embora, estudando a história dos judeus, vejamos que isso praticamente não acontecia com a tribo de Judá. As mulheres eram mais cuidadosas quando ficavam noivas, assim ficavam até o casamento. Mas o fato é que, depois do noivado, decorridos alguns meses, São José percebeu que Nossa Senhora estava grávida. Negar, naturalmente, que uma mulher pode parecer que está grávida por um problema de saúde que dê um aumento do volume do abdômen, sem que seja filho. Eu tive uma tia que se casou e depois pareceu que estava grávida, aumentou de volume o abdômen, mas depois, fazendo exames, não era menino nenhum. Era um problema de saúde que foi tratado e ficou boa. Ela, de fato, nunca teve filhos. São José viu que Nossa Senhora estava grávida. Ele a conhecia de longa data. Devia ter, para com a virtude dela, uma admiração enorme. Como então conciliar duas coisas tão diferentes? Como conciliar? Era uma pessoa de alta santidade, mas noiva, estava grávida e não era filho dele. Pela lei dos judeus, se uma mulher era apanhada em desrespeito ao seu casamento, no caso do noivado já valia, deveria ser denunciada
e era morta apedrejada. São José, conhecendo Nossa Senhora, faria isso? É claro que não. Não faria pelo conhecimento dela e não faria por causa da alta virtude que ele tinha. Ele era um grande santo. Ele era um grande santo. Resolveu então sumir e ir para um lugar distante de todo mundo que eu conhecia, família, tudo, morar bem longe e pronto, ficar quieto. Tomou essa resolução quando o anjo do céu lhe apareceu e disse: José, não tenha preocupação com o que está acontecendo com Maria. É uma ação de Deus. Ela terá um filho e vocês devem colocar nesse filho o nome de Jesus. Quer dizer, Salvador. Deus salva. Deus está salvando. Porque era essa a tarefa dele aqui na terra. E essa aparição do anjo fez com que ele ficasse certamente altamente impressionado com a grandeza da Virgem Maria, porque nessa iluminação ele ficou sabendo que ela continuava virgem, mas ia ter um filho. Tudo vai combinando uma coisa com outra direitinho no plano de Deus. A terra dos judeus estava dominada pelos romanos. E os romanos tinham como governante o imperador Tibério César. Tibério, que tinha estendido, já antes dele, Otávio, também, em vastíssimas áreas, a dominação dos romanos, desejou saber quantas pessoas estavam debaixo do poder romano. E assim foi preciso fazer um recenseamento. No Oriente, o recenseamento era muito ligado à ascendência daquela família. E como tanto São José como Nossa Senhora eram descendentes do rei Davi, convinha que São José fosse para Belém, onde Davi nasceu, para lá fazer a declaração do recenseamento. Não se sabe com segurança se as mulheres também eram contadas no costume da época.
Mas havia uma grande preocupação de São José. Estava na hora de fazer o aliciamento. Nossa Senhora estava grávida do 9º mês, mês em que as crianças nascem normalmente. Ela, apesar da viagem ser tremendamente desconfortável, entre Nazaré e Belém, cerca de 150 quilômetros, ela, estando no 9º mês, ao nascer a criança, precisaria de algum apoio. Qual seria esse apoio, senão, em primeiro lugar, o próprio São José? Além disso, entre os profetas que Deus mandou para pregar e ensinar as coisas aos judeus, muitos séculos antes de Jesus, tinha havido um profeta chamado Miqueias. Esse profeta, nas suas profecias, prediz o milagre de Belém. E Nossa Senhora, que tinha aprendido muito a Escritura quando pequena, estudou no templo, numa espécie de escola feminina, que lá havia anexo ao templo. Então a senhora sabia deste aviso de Miqueias. Então juntávamos as duas coisas. Ela disse a José que ela também deveria ir. Viagem difícil. Certamente deviam ter um burro, ou melhor, um jumento, um jegue. Os jegues lá na Palestina são grandes, fortes. Nesse animal se levava o que precisava, a carga de viagem, inclusive com alguma coisa para comer. Pode-se imaginar que, estando naquele estado do 9º mês de gravidez, Nossa Senhora tivesse vindo montada, como era costume das mulheres, as duas pernas voltadas para um lado. E assim chegam a Belém. Para onde vão? Belém era uma espécie de vila ou aldeia com mais ou menos 7.500 pessoas. Para onde iriam?
tão pequena, muito pobre. Os habitantes eram pastores de ovelhas, em geral, muito pobre. Possuía, porém, um lugar para receber pessoas, que São Lucas chama de hospedaria. Aquilo que se chama por lá de caravansarai. Tinha sido construído por um amigo de Davi. Era uma coisa velha. Davi viveu muitos séculos antes de Jesus. Naturalmente que São José deveria ter parentes e amigos na vila, mas se pode imaginar que nos dias do recenseamento tivesse aquilo tudo repleto de gente. As casas dos judeus, em geral, do povo, embaixo só tinha um quarto. Em cima havia outro compartimento. Havia uma subida por fora, para cima da casa. Dinheiro São José devia ter nada ou quase nada. Não havia como alugar coisa nenhuma. Nem mesmo havia espaço. O caravansarai estava cheio. Ele se constituía de uma amurada com umas coberturas laterais abertas para dentro, onde se deixavam amarrados os animais e as pessoas se abrigavam ali. Alguns quartinhos também havia, que podiam ser pagos por quem pudesse ocupar. Não era certamente o caso de São José, porque eles eram muito pobres. Muito pobres. Nossa Senhora, naquela situação, percebia que estava chegando a hora do nascimento da criança. E haveria de querer um lugar reservado. Como São Jerônimo narraria depois. Jesus nasceu com Nossa Senhora absolutamente sozinha. Absolutamente sozinha. Só ela. Não havia parteira. Haveria parteira em Belém, certamente. Mas não havia parteira no nascimento de Jesus. Nem outra pessoa para ajudar. Tanto assim que o Evangelho conta que ao nascer o menino, ela
o enfaixou, o envolveu com aqueles panos velhos dela, que ela tinha trazido para isso, para envolver a criança. Não havendo lugar no caravansarai, não havendo como buscar nas casas um cantinho, acabaram saindo de Belém, dos arredores, onde havia muitas escavações, nas quais eram guardados os animais ao abrigo da noite, tempestade, chuva, etc. Assim, podemos ver que Nossa Senhora e São José saíram atrás de uma gruta dessa, onde provavelmente havia animais. Evidentemente que não era um ambiente limpo. Não era um ambiente limpo. Os animais ali estavam, ali eles comiam, defecavam, urinavam. Era tudo sujo. São José deve ter arranjado palha limpa e feito uma espécie de cama para colocar Nossa Senhora. E havia uma espécie de coxo preso na parede daquelas escavações, onde se colocava alimento para os animais, cabra, bode, carneiro. É para lá que vai São José com Nossa Senhora. E aí, no ambiente mais inadequado do mundo, sujo, São José deve ter feito o que pôde, numa higiene, no recanto em que Nossa Senhora ficaria, naturalmente. Mas quão precário é esse trabalho? Evidentemente, se pode imaginar. Então, pobreza, sujeira, necessidade geral. Eis o ambiente em que Nosso Senhor nasceu. Eis aí o que a gente podia pensar, recordar dos acontecimentos preparatórios para a chegada de Jesus ao mundo para nos salvar em Belém. A palavra Belém era muito antiga. No tempo que a região pertencia aos cananeus, já existia aquela aldeia que eles chamavam de Bet-Larmu. Larmu era uma deusa pagã, um demônio, que os orientais
cultivavam. Quando os judeus ocuparam a região, mudaram o nome de Bet-Ramu para Betlehem, que quer dizer, Bet é casa em hebraico, né? Casa do pão. É bem interessante, não é? É bem interessante que Belém viesse a tomar esse belo nome, casa do pão eucarístico, não é? A casa do pão eucarístico, que nós, quando nos confessamos direitinho, estamos preparados, comungamos, não é? Recebemos a hóstia consagrada, Betlehem. Foi em Betlehem, Belém, em português, que nasceu o nosso Salvador. Pensemos nele. Pensemos no projeto de Deus. Quanto amor está aí. Quanto amor está aí da parte de Deus para com o ser humano. Esse amor inexplicável de Deus para com o ser humano. Esse amor tão mal retribuído, não é? Tão mal retribuído. Nós mesmos que aqui estamos, que não faltamos à Santa Missa nos dias de preceito, como hoje é. Podemos pensar no nível de amor que nós temos para com Deus. Esse Deus admirável que vem à Terra e faz por nós o que fez. Traz uma doutrina belíssima, perfeita, elevada, não é? Para nós aprendermos e seguirmos subindo. No estado de desordem em que se encontra a Igreja Católica, a verdadeira, pelo mundo afora, no estado de desordem em que se encontra, todos a essa altura devem saber que Francisco e o seu auxiliar publicaram um documento permitindo que os diáconos e padres possam abençoar os pares do mesmo sexo que se resolvem a viver juntos. Fizeram a coisa com muita habilidade, aqueles demônios, Deus que me perdoe. Porque não fizeram como se transformasse o ato feito pelo padre ou pelo diácono de abençoar os dois, homens ou mulheres, como se fosse um novo sacramento, um casamento. Não. Eles fazem questão de, no texto, dar a entender que é apenas uma bênção. Abençoar o que não presta. É esta a tarefa da igreja.
Claro que pode haver um homem, uma mulher, com má tendência, atraído por pessoas do mesmo sexo. Mas isso, se a pessoa quer se salvar, não oferece impossibilidade não, gente. Pode oferecer dificuldade, mas impossibilidade não. Procura um sacerdote, expõe sua miséria e pede orientação como deve viver. Como deve viver? Então pode viver uma vida casta, pode viver uma vida pura, sem nenhum pecado venial, quanto mais mortal, que todos eles aí são mortais. É evidente, é evidente. Então, católicos, temos a graça de vir a esta igreja, aprender a doutrina verdadeira e praticá-la. Procuremos direitinho a rota certa. Direitinho a rota certa. Mesmo porque, se entrega ao pecado, se entrega à desordem, não vai ficar naquele nível, não. Vai descendo mais. Vai descendo a pontos inconcebíveis, inimagináveis. Como a gente sabe que já deve existir por aí pecados de zoofilia, por exemplo. Monstruosidade. Somos católicos. Não aceitamos as desordens que vieram do Vaticano II para cá. Não aceitamos. E por isso, se Francisco, com o seu auxiliar, tem a loucura de estabelecer uma bênção para duplas do mesmo sexo, ele está atraindo sobre ele a maldição de Deus. E na medida em que ele aprova essa desordem, está atraindo a maldição também de pessoas tentadas por essa desordem. E o inferno existe. E é o demônio que tira proveito de tudo isso. Mas não, isso não é a Igreja Católica. Isso não é a Igreja Católica. De forma nenhuma. Então, enquanto vemos o menino Deus fazer uma trajetória dessa, de Nazaré até Belém, nascer naquela situação, meu Deus, naquela situação, com tanta elevação de pureza, de castidade, um José puro, virgem, uma Maria Santíssima pura, virgem. Somos atraídos também a nos elevar na castidade. E se não é o mais grave dos pecados,
é o que mais leva a alma para o inferno. Principalmente essas desordens maiores, a qualquer um. Por isso eu exorto a todos, em resposta a essa desordem que veio do Vaticano, nossa resposta é vida santa. Vida santa. Nossa resposta é essa. Vida elevada. Mesmo que, em vez de nos sentirmos atraídos para nos consagrar a Deus como religiosos e queiramos nos casar, também há todo um conjunto de regras de castidade entre marido e mulher. Pode haver pecado mortal na relação entre marido e mulher. Pode haver sim, pode haver sim. Se você prefere se casar, não peca. Pode se casar. Se você percebe que não foi chamado por Deus para uma vida maior, para uma vida mais elevada, mais alta. Mas a castidade é um verniz belíssimo. A castidade é um verniz belíssimo. A alma casta. Na semana nós terminamos a mesa nova do refeitório. Está tão bonita. Depois de invernizada, está tão bonita a mesa. Está linda, linda. Muito bonita. Foi bem, e me lembrando da castidade da alma pura, da alma elevada. Namorados, vejam como convivem. Noivos, vejam como convivem. Casados, também vocês podem cometer pecados gravíssimos contra a castidade. Cuidado, cuidado, cuidado. Já nem falo da monstruosidade do aborto. Do pai e da mãe, que se tornam assassinos de uma criança inocente. Eu nem falo daí. Não precisa chegar a tanto, mas muito pecado se comete. E quem peca não vai para o céu. Quem peca não vai para o céu. Quem peca não vai para o céu.